Muito bom dia, ouvinte. Feliz 2026. É o Momento Espírita que está entrando de volta com a sua primeira edição do ano. Estamos aqui falando dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Apresentado todos os domingos neste horário, Momento Espírita também é transmitido simultaneamente pelas Web Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. Também você pode assistir o Momento Espírita Perspectiva e Saúde e Espiritualidade em Você, com o áudio e a imagem pelo Facebook, pelo YouTube, pelo celular, pelo tablet ou Smart TV. E hoje é 4 de janeiro de 2026, a estação verão. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Vamos ver os temas que nós vamos tratar nesta edição. O mundo que vemos é a projeção do nosso mundo interior? Mais uma abordagem sobre o tema felicidade. O espírito precisa de várias encarnações para adquirir uma virtude? Um ouvinte perguntou sobre o instinto de conservação e legítima defesa. Os pais diante do ano novo e da educação de seus filhos. A missão dos pais que recebem em seus lares os filhos com limitações. As atividades do Caminho de Damasco retornam no dia 11 de janeiro de 2026. E você pode participar de Momento Espírita fazendo as suas perguntas, seus comentários, enviando por WhatsApp para o número DDD 14 981 05 1535. O livro que estaremos sorteando na edição de hoje, entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro Mais Forte que o Tempo, é o romance de Eduardo França, publicado pela Lumen Editorial. Ligue 14981051535. E a nossa equipe de Momento Espírita hoje, na sonoplastia e supervisão técnica, o Leandro Carvalho. Nesta apresentação, a Sônia Marra e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Uma antiga lenda conta que os moradores de uma aldeia distante nunca tinham visto um espelho. Os mais velhos, porém, comentavam sobre a maravilha da Casa dos Espelhos que existia bem longe dali. Certo dia, um menino muito vivo, alegre e curioso partiu em busca dessa casa e, quando lá entrou, teve uma grande surpresa. Para todo lado que olhava, via refletida sua imagem sorridente e feliz. Voltou para a aldeia para contar a novidade, dizendo que as pessoas que habitavam a casa eram todas muito simpáticas e alegres. Um outro menino, porém, ouvindo esse relato, não acreditou na história e ele mesmo resolveu se certificar da verdade. Este, porém, era um menino mal-humorado. Bastou entrar na casa, o que o menino viu nas paredes foi um bando de meninos mal encarados como ele. Imediatamente revidou, fazendo caretas para os meninos que via e, no instante, todos fizeram careta para ele. Quando voltou para a aldeia, contou sua grande decepção com as pessoas que viu lá. E um senhor idoso, ouvindo a reclamação do menino, do alto de sua sabedoria, comentou: a Casa dos Espelhos é como a vida, que olha para a gente do jeito que a gente olha para ela. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, essa história serve de alerta para todos nós que acabamos de entrar num novo ano. Até porque, quando entramos num ano novo, sempre perguntamos para nós mesmos: o que este ano está reservando para mim? A resposta é simples. Depende de como você o receber, depende de como você interpretar os fatos e as pessoas. Depende, sobretudo, de sua disposição para viver. Esse ano será bom se houver bondade em você. Mas ele poderá ser ruim se você não estiver disposto a confiar em si mesmo e ter a fé em Deus.
Tudo que está fora reflete aquilo que temos por dentro. As dificuldades, os problemas sempre existem na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas. O importante, porém, é como nós encaramos esses problemas e essas dificuldades. É por isso que nós dizemos sempre que a vida é um desafio, e cada etapa que inicia não trará só os problemas, mas também oferecerá para cada um dos nossos a oportunidade de aprender e crescer com eles nesta vida. Portanto, o problema não é o problema é como o encaramos. E mais do que isso, é a nossa disposição para resolvê-lo. Daí porque nós dizemos que o que está fora reflete aquilo que você traz por dentro de você. Contudo, a vida não tem só as dificuldades. A vida tem também, sempre nos traz os novos momentos de paz e alegria, que também só serão de fato aproveitados se estivermos dispostos a compartilhá-los com aqueles que estão ao nosso lado, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos encarnados neste mundo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. A primeira questão deste programa. No primeiro programa do ano, um ouvinte sugeriu que falássemos sobre felicidade. E para começarmos, podemos dizer aqui que o Livro dos Espíritos tem uma longa série de questões sobre a felicidade na Terra. Trata-se das questões de número 920 até a 933. A explicação por que não gozamos de uma felicidade completa é a própria condição moral da humanidade. Eu, você, todos fazemos parte desta humanidade. E como tal, o bem ou o mal de todos nos acaba repercutindo diária e diretamente na coletividade, de forma positiva ou negativa. Para o Espiritismo, todos somos aprendizes na escola da vida e, como tais, em processo de aperfeiçoamento. Os espíritos que reencarnam aqui em nosso planeta são aqueles que ainda não conseguiram sair do antro do egoísmo para ir em direção dos que efetivamente mais sofrem. Uma grande parte da humanidade ainda é indiferente ao sofrimento alheio, buscando apenas seu próprio bem-estar. Essa parte ainda cultiva muito o egoísmo e o orgulho em seus corações. E tais sentimentos são a principal causa de nossos problemas. Portanto, não há felicidade verdadeira por aqui. Na lei da natureza, tudo obedece à lei da evolução. É assim que um espírito que ainda cultiva sentimentos maus no seu coração só vai conseguir conviver num ambiente onde impera o egoísmo, e nem podia ser diferente. Como a grande maioria da população ainda é capaz de atos de maldade, é neste mundo de provas e expiações que reencarna, para aprender a exercitar o amor em meio ao ódio ainda dominante. Aliás, as dificuldades naturais da vida servem para nos ensinar a viver melhor. Nós é que não queremos reconhecer a necessidade desse aprendizado. Sem tais dificuldades, no entanto, se tudo fosse fácil e se não houvesse problemas para resolver, nós permaneceríamos estacionários e ignorantes, assim como os alunos de escola, onde tudo é facilitado e nada se ensina. É neste sentido que o aprendizado depende muito do educando, aprender a superar os obstáculos de seu caminho. Só quem teve uma existência difícil e atribulada pode sair desta vida com uma formação espiritual mais elevada. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, André Luiz estranha o fato de o personagem Ricardo, marido de Dona Laura e pai de Lísias, precisar reencarnar novamente e pedir que a sua vida aqui na Terra não seja fácil. Pois ele sabia que vida fácil não ajuda ninguém a crescer e a se superar. Pelo contrário, quanto mais a pessoa tem facilidade em mãos, mais ela deixa de se esforçar para aprender mais e mais individualista fica. Do plano espiritual, é mais fácil perceber o sentido da vida porque, enquanto encarnados, envolvidos com as preocupações imediatas, sempre esquecemos que estamos aqui para crescer com as nossas experiências. Aí está o nosso principal problema.
É por isso que se costuma dizer que o sofrimento é nosso maior mestre. Sem ele não haveria nenhum progresso na humanidade. Outro exemplo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz se refere a uma senhora médium que sofria demais a incompreensão e a aspereza do esposo, que fazia de tudo para que ela não frequentasse o centro espírita. No entanto, o papel dessa mulher na sessão mediúnica era fundamental, visto que ela era dotada de uma excelente faculdade de psicofonia. Quando André Luiz perguntou ao seu mentor espiritual por que os espíritos não escolheram uma pessoa com menos problemas para tão importante papel no centro, eles responderam que foi a dificuldade que fez com que ela procurasse o centro espírita. Se essa mulher não tivesse um marido tão intransigente, que não exigisse tanto dela, por certo, hoje ela não estaria participando de uma sessão mediúnica. É por isso que todos nós temos problemas. Cada um tem os seus próprios desafios. E quando tais problemas crescem, então nos vemos obrigados a procurar uma solução. E nessa busca, aprendemos, refletimos e crescemos. Prezados ouvintes, se nós não tivéssemos esses problemas, com certeza nem procuraríamos o amparo de uma religião, que é o nosso último refúgio. Daí a necessidade de não podermos gozar de tranquilidade neste mundo. Questão de um ouvinte que fomos buscar em nossos arquivos. Os espíritas dizem que os espíritos se reúnem em família para se entender e aprender a se amar. Mas, na verdade, existem grandes problemas na família e alguns familiares acabam se distanciando porque não se dão com os outros. A reencarnação de espíritos num mesmo lar ou no mesmo círculo familiar deve ser o meio mais eficaz de reaproximar os desafetos ou inimigos por causa dos laços afetivos que se podem criar com a nova convivência. Casais que não se deram numa vida podem vir como irmãos, como pais ou filhos uns dos outros. Há casos que se resolvem com relativa facilidade. Entretanto, em razão do nível evolutivo, talvez a maioria dos casos não se resolvam numa só encarnação. Se todas as soluções se dessem numa mesma vida, o processo evolutivo no campo moral seria rápido. Mas não é assim. Se fosse, não teríamos tantos problemas e desentendimentos familiares como ainda temos. As mais das vezes provocados por pessoas que não se toleram e que chegam ao ponto de não poderem se ver, sejam eles marido e mulher, pais e filhos ou mesmo irmãos. É por isso mesmo que nós dizemos que os maiores conflitos humanos surgem no seio da família. Diante dessa questão, temos considerado que há pelo menos 3 fatores positivos. O primeiro é um novo vínculo que se forma em cada encarnação. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos, sem que eles se lembrem dos conflitos do passado. O segundo fator são as circunstâncias que estão envolvendo esses espíritos, fazendo com que possa se criar uma dependência afetiva entre si, favorecendo esta aproximação. E um terceiro fator seria o esclarecimento espiritual de pelo menos uma dessas pessoas, para perceber a necessidade e a importância da reconciliação. É claro que uma pessoa esclarecida sobre as possíveis implicações sociais nos conflitos de relação saberá colaborar com mais eficiência, pelo menos em compreensão, para demover obstáculos à aproximação. Ela se esforçará para não colocar empecilhos à reaproximação. Mas se nem assim mesmo o problema for resolvido, numa encarnação, com certeza sê-lo-á em outras encarnações futuras, que não sabemos dizer quando vai acontecer. Não há um tempo determinado para que isso aconteça. Isso depende de cada caso em particular. E atenção, ouvintes, livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Mais Forte que o Tempo, romance de Eduardo França, publicado pela Lumen Editorial. Ligue 14
Aliás, ligue não, mande seu WhatsApp para 14981051535. Bem, ouvintes, vamos para uma próxima pergunta, que foi enviada pelo nosso habitual ouvinte da cidade de Vera Cruz. Se alguém vos bater numa face, apresentai também a outra. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Limite entre mansidão e conveniência. Limite entre mansidão e conivência. O texto afirma que não se deve levar o preceito ao pé da letra, para não deixar livre o campo aos maus. Diante disso, como a pessoa pode identificar o momento exato em que a resignação deixa de ser uma virtude ou passa a ser conivência ou omissão diante do mal coletivo? É muito difícil ou quase impossível precisar esse momento exato ou a intensidade de uma reação emocional. Na verdade, nós humanos herdamos de nossos ancestrais animais um segmento do cérebro responsável pelos instintos. E, via de regra, nós utilizamos inconscientemente esses instintos que muitas vezes nos surpreendem. Surpreendem porque a reação instintiva é imediata. Ela nasce no cérebro ancestral e se manifesta sem passar pelo cérebro intermediário, que é o cérebro da razão, e muito menos pelo cérebro superior, que é o nosso superego, onde se encontram nossos valores morais. A expressiva maioria das pessoas ainda vive mais em função do cérebro primitivo e recorre muito pouco aos seus valores morais. Desse modo, ela não está preparada para suportar uma agressão passivamente, porque se trata de uma ação inesperada que depende do quanto ela sabe dominar suas emoções. É nesses casos que surge a pronta reação. Somente espíritos muito evoluídos que na Terra já superaram a fase dos instintos e vivem mais em função de valores espirituais superiores que são capazes de suportar as agressões físicas até com certa serenidade, sem reagirem com violência. É claro que Jesus se enquadra entre os espíritos superiores que estão permanentemente preparados para encarar com o equilíbrio qualquer tipo de agressão. E é claro também que ele conhecia muito bem os nossos limites. Por isso também que Jesus pregou a paz, ensinou o amor, porque a paz só pode existir quando existe o amor. Para tanto, quando ele falava, ele usava de figuras fortes, que pudessem impressionar os ouvintes. Mas a figura do tapa na face, na verdade, é uma forma de dizer que não devemos odiar quem nos faz mal. Qualquer tipo de mal, tampouco pensar em vingança. No desdobramento da questão do ouvinte de Vera Cruz, ele pergunta sobre legítima defesa e instinto de conservação. Se o instinto de conservação é uma lei da natureza que nos impede de estender o pescoço ao assassino, até que ponto o uso da força física é justificável para um cristão? Existe uma linha divisória entre a defesa necessária e a violação da lei de amor e caridade? Conforme dissemos, não é possível estabelecer esta linha divisória de que você fala de uma forma precisa, porque cada caso é um caso. Depende das condições espirituais do agredido e das circunstâncias em que o fato ocorre. Os espíritos disseram a Allan Kardec que só a necessidade pode justificar uma agressão violenta ou mesmo um homicídio, e acrescentaram: desde que o agredido possa preservar a sua sem atentar contra de seu agressor, diz a questão 748 do Livro dos Espíritos. Esse princípio é tão justo que a própria lei humana o utilizou em seu Código Penal, passando a excluir a legítima defesa da condição de crime. Em caso de legítima defesa, o papel do tribunal é verificar se a ação do agredido não ultrapassou o limite do necessário.
Se o agredido agiu apenas e tão somente para se defender, ele estava no domínio de seus direitos para preservar a própria vida. É nesse sentido que cada caso é um caso que na lei humana precisa ser minuciosamente investigado. Mas segundo a lei divina, o que valerá é a intenção do agredido, se realmente ele agiu somente para se defender. A não ser em determinadas situações em que essa condição ficou muito bem evidenciada, a lei humana jamais saberá qual a verdadeira intenção do agredido. E isso vai depender de seu nível evolutivo, de suas disposições íntimas e sentimentos em relação ao próximo. Contudo, uma vez consumado o fato, se for uma pessoa de bem, ainda assim ele poderá se sentir devedor em relação àquela pessoa a quem ele precisou tirar a vida. E atenção, pais! As atividades de evangelização infanto-juvenil e mocidade espírita estão em recesso neste período de férias escolares. A evangelização retorna em 8 de fevereiro. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco empresta os livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar e permanece aberta durante as reuniões de passe no centro. Livro que estaremos sorteando logo mais ao final desta edição. Mais Forte que o Tempo, romance de Eduardo França, publicado pela Lumen Editorial. Ligue 14-98105-1535. Atenção, ouvintes, as reuniões de estudos do Caminho de Damasco ainda estão em recesso. Retornarão na segunda-feira da semana que vem, dia 12. Os passes retornam no dia 11 de janeiro, às 18 horas. As crianças acompanhadas dos pais recebem o passe a partir das 17 horas e 30 minutos. E atenção, ouvinte! Neste primeiro mês do ano, o Clube do Livro Espírita de Garça está trazendo Hospital, editado pela editora M, de J.W. Papini, narra a trajetória de Gabriel, um médico que descobre entre plantões e dores humanas que a verdadeira cura nasce da união entre ciência, fé e compaixão. Para você receber esse livro, basta que você se associe ao clube, ligando ou mesmo passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no telefone 14 996 69 5008, ou também enviando um e-mail para o endereço, dando nome e endereço de entrega. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Ação educativa dos pais. Estamos iniciando um novo ano. É um momento de parada e reflexão. Se quisermos estar em paz com a nossa consciência, nos esforçando para adquirir os bons hábitos. Na ordem natural das coisas, quem deve educar os espíritos que reencarnam na sua casa são os pais, mas infelizmente nem sempre eles estão atentos para esse dever. Na infância, como afirma Emmanuel, é o período propício para o espírito retomar sua jornada educativa aqui na Terra. Os pais espíritas, especialmente, devem ter consciência da importância da educação. É nessa fase que eles farão de tudo, não só para a formação dos bons cidadãos e pessoas de bem. Por isso, além da sua participação indispensável na educação do lar, saberão encaminhar as crianças para as atividades de evangelização que os centros oferecem. Um dos mais respeitáveis nomes da história, Aristóteles, que viveu na Grécia há mais de 300 anos antes de Jesus, afirmava que os hábitos se formam pela repetição dos atos. Quanto mais você repetir um determinado ato, mais encaminhará para formar um hábito correspondente do qual se tornará dependente. Os bons hábitos, como você cuidar da higiene ou se dedicar a uma leitura, são chamados de virtudes. Já os maus hábitos, como falar mal dos outros ou fumar, são chamados de vícios. As virtudes nos ajudam a viver melhor, enquanto que os vícios são fatores de risco em qualquer etapa da nossa vida. Mas sempre é possível você mudar um mau hábito, mas para isso nós precisamos colocar um bom hábito no lugar. Por exemplo, para eu me ver livre do vício de criticar a vida alheia, eu preciso aprender a ver as qualidades das pessoas.
Como podemos perceber, os hábitos se manifestam de maneira automática em nossa vida. Geralmente, não os percebemos, de modo que a grande dificuldade de que quer mudar alguma coisa em seu comportamento é, primeiramente, prestar atenção em seus atos diários. Só assim vai descobrir quais são os hábitos que precisa mudar. A doutora Wendy Wood é uma cientista comportamental da Universidade do Sul da Califórnia e tem um longo estudo nesse sentido, pois ela descobriu por meio de experimentos que cerca de 40% de nosso comportamento diário são hábitos e que as pessoas mais propensas a fazer mudanças precisam de uma decisão firme e de muita força de vontade. Já na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos instrutores espirituais qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida, eles respondem: Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na questão 909 diz: se o homem poderia sempre vencer as más tendências, ou seja, os maus hábitos, pelos seus esforços, eles respondem: sim, e em algumas vezes, por pequenos esforços, é a vontade que lhe falta. Ah, e com poucos dentre vós se esforçam para isso. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, filhos com deficiência. A condição dos espíritos que reencarnam com alguma limitação ou alguma deficiência, com certeza está ligada ao seu passado. Não sabemos dizer se se trata de uma expiação, de uma prova ou até mesmo de uma missão. O que sabemos é que aqui na Terra, os pais, de certa forma, os esperam para lhes proporcionar a melhor acolhida e o melhor tratamento. Contudo, seja qual for a causa daquela condição, os pais dessa criança têm entre si uma tarefa muitíssimo especial e de extrema importância até para si mesmos. Não é por acaso que vemos mães e pais se dedicarem com extremo cuidado e notável desempenho por filhos que vieram lhes rogar amor e proteção na presente existência. Hoje, com as novas conquistas da pedagogia, essas crianças podem contar com importantes serviços de atendimento através de várias instituições, como é o caso das APAES, o que vem contribuir muito com a missão dos pais. Do ponto de vista espiritual, é uma missão divina. Podemos dizer assim, pela importância de que se reveste, esses pais, com certeza, sofrendo, lutando e se empenhando ao máximo pelo bem de seus filhos, jamais estarão desprotegidos, pois há espíritos de elevados sentimentos que procuram lhes dar a sustentação moral e espiritual necessárias. Mas isso, porém, vai depender da constância da luta, da confiança em si mesmo e da fé em Deus, sabendo-se que, embora seja difícil esse desafio, ele não pode ser abandonado, nem mesmo relegado a um segundo plano, por esses pais que foram especialmente escolhidos para darem conta de uma sagrada missão para a qual quase sempre foram preparados pelo plano espiritual. E vamos ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. O livro Mais Forte que o Tempo é um romance de Eduardo França, que foi publicado pela Lumen Editorial. O livro sai para a ouvinte Marinalda Gomes da Silva Melo, residente na cidade de Três Marias, em Minas Gerais. Aguarde, Marinalda, que seu livro será encaminhado através dos correios. Bem, ouvintes, nós agradecemos agora a sua amável audiência e atenção. E se vocês permanecerem agora na Web Rádio Meimei, já vão assistir em seguida o programa Perspectiva, com o Maris Carvalho e o Vitor Berno. Obrigado, ouvintes, pela audiência.
Fiquem com Deus, feliz 2026 e até a nossa próxima apresentação. E para agora encerrarmos esta edição, vamos aqui ouvir mais uma vez uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez.